Boa tarde a todos. Boa tarde, Mário. Já li a sua questão lá, a sua colocação no vídeo aí sobre guerra híbrida, e tem muita coisa que você já colocou aqui que dá para fazer outros vídeos ainda. Então, já aproveitando o gancho, pessoal, faça que nem o Mário, tiver dúvidas, questões a serem colocadas, posta aí no comentário, dá o seu like, dá o seu dislike, faça comentários, coloque dúvidas, porque isso é importante. Eu não sei, eu não conheço a esmagadora maioria de vocês. Eu não sei que nível de conhecimento, de leitura ou de profundidade vocês têm dos temas aqui abordados. Então, se você avalia, se você coloca comentários, se você coloca sugestões, temas aqui para a gente debater, fica muito mais claro para mim estar direcionando aí o conteúdo como o Mário fez, certo? Então, continuando aqui aquela demanda do Mário sobre a questão da guerra híbrida. Então, uma das questões importantes é entender a importância da informação nos dias atuais e a relação dela com o Estado. Então, nós sabemos que o Estado depende do controle da informação para sua sobrevivência. A palavra é essa mesmo, sobrevivência. Sem controle da informação, o Estado não sobrevive. Todos nós sabemos que todos os meios de comunicação, sejam rádios, sejam TVs, elas são concessões do Estado para a iniciativa privada, certo? A TV Globo não é uma empresa autônoma, ela é uma empresa que administra uma concessão dada pelo Estado. Concessão essa que pode ser revogada de acordo com os contratos que foram estabelecidos previamente. Tanto é que o Bolsonaro ameaça constantemente, a Rede Globo, dizendo que eles vão sentar para conversar daqui a um tempo. Não me lembro aí quando é que essa concessão da Rede Globo vai expirar. Mas o fato é que ele tem esse poder de sentar para conversar e suspender a concessão da Rede Globo, certo? Claro, envolve uma série de negociações aí e tudo, mas que ele tem esse poder, tem. Por quê? Porque a informação é importante para administrar um território. Não só depois do advento dos meios de comunicação de massa, muito antes. Quando o Brasil era Brasil na época da colônia, o Estado administrava a informação também. Ele administrava a informação através dos veículos de comunicação, exatamente como se faz hoje. Não uma dinâmica diferente, mas é a mesma coisa na prática. Então, ele dava informação através dos seus canais de comunicação. É óbvio que esses canais de comunicação, eles distorciam essa informação de acordo com o poder e com os interesses que eles tinham, que geralmente convergiam com os interesses da elite que estava no Estado. Às vezes divergia e havia golpes de Estado, lutas políticas, entraves e tudo o que a gente já conhece na história brasileira. Mas o fato que antes do advento dos meios de comunicação de massa, haviam 3 atores no território que faziam essa comunicação, ou seja, pegava a informação do Estado e a transmitia para a população, alterando de acordo com seus próprios interesses. Então, até hoje, se você for em qualquer cidadezinha do Brasil, existem 3 atores políticos que vocês já sabem quais são, que estão presentes em qualquer cidadezinha, por menor que seja. Existe uma igreja, existe uma delegacia e existe uma escola. Esses 3 agentes do Estado, agora com mais autonomia para a igreja, eles são fundamentais e eles foram fundamentais para a administração do território. Então a igreja foi fundamental para a formação social do Brasil. Isso é inquestionável. Então até hoje o Brasil fala que é um Estado laico, mas em qualquer assembleia estadual, ou mesmo em Brasília, você tem os símbolos religiosos lá. É um Estado laico, mas tem o crucifixo, tem a cruz. Então não é laico, porque se está lá, então mostra que há uma tendência forte para as decisões políticas, culturais e econômicas serem mais favoráveis aos estatamentos aí da Igreja
católica ou do cristianismo em geral. Então é uma luta que até hoje a sociedade brasileira trava. Mas é fato, a igreja tem um papel fundamental na formação social do Brasil. A delegacia é a mesma coisa, ela estabelece a lei, sendo justa ou injusta. Todo delegado vai falar a mesma coisa. Estou aqui para cumprir a lei. E é óbvio que a essas delegacias foi somado aí a polícia militar, os batalhões da polícia militar, que também cumprem essa função de estabelecer a ordem. Uma ordem que não é local e não é regional. Ela vem de Brasília com forte influência exterior. Então, em toda cidadezinha tem uma delegacia. Nem toda cidade tem um batalhão, mas toda cidade tem uma delegacia. E tem uma igreja no meio da cidade, no meio da praça. E geralmente é o prédio mais alto, evidenciando ali a importância da Igreja Católica na formação dos municípios e das cidades brasileiras. E a terceira, que é o nosso ambiente natural, né? Ambiente natural do geógrafo, é a escola. A escola também é um agente do Estado, né, que faz o papel da comunicação. Nós já cansamos de ler, de debater ao livro de Yves Lacoste. O livro de Yves Lacoste, que diz que a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. E nesse livro ele narra o papel da escola e da geografia na formação dos nacionalismos, né? Derrubando a cultura local e os regionalismos e enaltecendo uma pátria que era uma ficção, né? A pátria, a unidade total de um país, por exemplo, que nem o Brasil, é uma ficção que gradativamente foi se tornando realidade. Mas nós sabemos o quanto é diferente em termos culturais, um paulista, de um mineiro, de um cara do Mato Grosso, de um cara do Acre, né? Tem suas similaridades? Claro que tem. Por anos de convívio tem similaridades, mas ainda tem suas diferenças bem gritantes, né? Então, o Estado usou esses três elementos para estar presente ali no território, nas mais diferentes localidades e regiões do Brasil, estabelecendo através dele um meio de comunicação. Então ele informava através desses canais de comunicação, e esses canais de comunicação passavam a visão muito mais amena do que eles sabiam que era. Então, por exemplo, eles não falam a elite que nos governa, eles falam os nossos governantes, os responsáveis pelo desenvolvimento social do Brasil, os responsáveis pelo progresso do Brasil, e não falam a elite, né, canibal desse país. Eles não usam esse termo porque eles são veículos de comunicação do Estado. Então, essa estrutura estava montada no Estado moderno. E aí vem as rupturas, né, Mário? Quando você tem lá a chamada época pós-moderna, é porque esses preceitos que eram muito concretos, por exemplo, no Brasil, eles vão se desfazendo. Há uma quebra de paradigma aí. Qual que é a quebra de paradigma? O que quebra esse paradigma que sustentava o Estado moderno? Era justamente a técnica que se usava. Quando tem a ascensão de uma nova técnica, né, essa nova técnica altera os sistemas de informação, né, ela altera os sistemas de comunicação. Então há uma alteração, não há uma mudança na finalidade do processo. A finalidade é sempre a mesma, manter-se no poder. Mas a dinâmica muda muito. É a chamada ascensão dos meios de comunicação de massa. Então o que são esses meios de comunicação de massa? Vou citar dois que nós conhecemos, eles fazem parte do nosso cotidiano, que é a televisão e o rádio. Então, eu lembro da minha avó de novo, coitada da minha avó, eu tenho muitas boas lembranças dela, mas hoje eu vejo, né, naquela época, o quanto que ela era atrelada a isso, né, a chamada Missa do Galo. Então ela nunca perdeu uma Missa do Galo, desde que eu me entendo por gente, porque era a maneira dela dar um contato direto com o arcebispo, né? Olha, vou escutar o arcebispo, né? Vou escutar o Papa, porque dentro da Missa do Galo tem uma mensagem do Papa e por aí vai. Eu nunca assisti, mas eu lembro dela falar.
Então, para ela era uma comunicação real entre a cúpula do poder e ela. Depois você tem a televisão também, a transmissão da mensagem do Papa, né? A transmissão do ministro da Economia, do ministro de não sei o que, do presidente da República. Então você tem um contato direto, não é mais por intermediários, que nem antes, na época da colonização, que o rei fala com fulano, que fala com ciclano, que fala com beltrano, até chegar àquela localidade. Então, até hoje no Brasil tem a Estrada Real, né, um lugar de culto, porque o imperador Dom João passou nessa cidade. Se o imperador dormisse na fazenda de alguém, aquele cara ele é levado a um status, porque a realeza passou ali, e por aí vai. Hoje isso acabou, né? Então, no período de comunicação de massa, a comunicação ela quebra uma série de hierarquias, uma série de atravessadores. Ela é direta. Pra você ter uma ideia, Mário, Alvin Toffler falou isso em 1980. Isso aí, 1980 ele cunhou um termo. O termo que ele cunhou era comunicação dirigida. Então eu vou ler um trecho aqui, mas eu vou deixar depois no vídeo aqui o que ele fala. Comunicação dirigida é o processo que tem por finalidade transmitir ou conduzir informações para estabelecer uma comunicação limitada, orientada e, frequentemente, com determinado número de pessoas homogêneas e identificadas. Então Alvin Toffler falou isso em 1980. Não havia celular, não havia essa internet, a ideia de internet como nós temos hoje, mas ele viu uma tendência. E depois num outro vídeo eu vou falar aonde ele tirou essa ideia de trabalhar a ideia de comunicação dessa forma, a chamada comunicação dirigida. Então hoje você vê um Trump da vida que fala direto pelo Twitter, o nosso Bolsonaro aqui que se comunica direto com as massas, né? Ele tem o grupo de informação dele. Por que tem que ter o grupo? Porque o território hoje, mano, ele é invadido sucessivamente por hordas de informação que na realidade é comunicação, porque elas têm seus próprios meios que elas estão além do poder do Estado. Então, todos nós lembramos do episódio da Cicarelli em 2007. Para quem não lembra, eu vou lembrar. Em 2007, a nossa Dondoquinha Cicarelli aprontou na praia lá, foi filmada. Na época o YouTube ainda não era o canal de comunicação monstruoso que é hoje, mas o YouTube... alguém colocou isso no YouTube e a Cicarelli entrou na justiça aqui no Brasil. O juiz Gustavo Teodoro mandou aí da 23ª Vara Civil, mandou que esse vídeo fosse retirado do ar. Entrou num litígio do YouTube, porque o YouTube diz: olha, eu não tenho nada a ver com esses problemas de vocês no Brasil, eu sou um canal internacional, eu não estou sujeito às leis de vocês. Então houve aí o primeiro embate entre o Estado brasileiro e um sistema de comunicação global que se dizia autônomo. Ele falou: eu não estou nem aí com a ideia de soberania. Foi o primeiro caso jurídico onde a soberania de um país foi questionada aqui no Brasil, né? Porque o YouTube se recusava a aceitar um pedido da justiça. Aí houve um impasse e tal. O YouTube concordou em tirar o vídeo do ar, porque ele ia ser impedido, eu não lembro se foi impedido ou não, de ficar uma semana, né? Então uma semana ele ficou fora do ar. E não era o YouTube que nós conhecemos hoje. Hoje, e jamais o Estado brasileiro teria o poder de fazer isso com o YouTube. Você viu? A gente viu a encrenca que teve com o Facebook também. Mas o fato curioso é que o vídeo foi retirado do ar no Brasil, mas continuou rodando no exterior. Então assim a Cicarelli ficou: então a medida não valeu, porque eu queria minha privacidade, eu tirou aqui do Brasil, mas quem acessa uma plataforma internacional continua vendo o vídeo do mesmo jeito. Então houve essa nuance aí entre a questão local e a questão global.
a soberania do território brasileiro, que não era mais físico. Não é mais físico, o território não é mais físico. Ele existe, mas ele está submetido a uma outra força que está além dessas nuances de local regional, além da soberania do Estado. Então, só para citar assim, o caso que eu vou tratar numa outra videoaula, que o caso do Khomeini, né? A revolução da fita cassete, que eles chamam, que aconteceu em 1978, né? Khomeini fez uma revolução baseada num sistema de comunicação chamado fita cassete. Exatamente, eu vou contar essa história para vocês, né? Mas ela é um evento, né? Alvin Toffler, ele se baseava muito nesse evento que derrubou um governo de um dos principais países do Oriente Médio, que é o Irã. O Shah do Irã, né, ele controlava os jornais e a TV, que era estatal, mas ele não controlava a reprodução das fitas cassete, que eram feitas na clandestinidade. Então o Khomeini, eu vou contar essa história no outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, ele fez isso, ele fez uma revolução baseada numa fita cassete. E agora, se você fizer o gap dessa revolução de 1978 agora para 2020, o quanto mudou, o quanto essa guerra híbrida avançou, o quanto o Estado tem a fragilidade ou é frágil para controlar a informação e principalmente a comunicação. Os meios de comunicação hoje são os mais variados possíveis. E aí muda-se a estratégia. Hoje nós trabalhamos, o Estado, aliás, trabalha com a ideia da desinformação. Isso nós falamos em um outro vídeo. Ok, Mário? Pessoal, não se esqueça de avaliar o vídeo, de deixar comentário, de sugerir temas para as videoaulas, ok? Marião, muito obrigado, até o próximo vídeo aí.